Carona de Dias Toffoli com o advogado do Banco Master só expôs ainda mais um escândalo que está prestes a explodir. A tal viagem até o Peru teve outras repercussões e a coisa que já era feia ficou horripilante. Eu sou o Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos saber mais dessa história aqui, ó. Marco Antônio Costa. Bomba! Toffoli viajou em jato privado com advogado do caso Master dias antes de impor sigilo máximo. O ministro foi a Lima no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore, acompanhado de Augusto Arruda Botelho, advogado do diretor do Banco Master, e do ex-deputado Aldo Rebelo. Todos voltaram juntos após o jogo do Palmeiras. Eles só foram por causa do jogo do Palmeiras, eles são torcedores exemplares do Palmeiras. Esse daqui é o advogado, e você deve lembrar dele. O Augusto debatia com o Coppola e chorava quase todo dia. E o Valdo Cruz defendendo, melhor, passando um pano na situação. Dá uma olhadinha. O ministro Dias Toffoli reconhece que viajou realmente no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Ele diz que é amigo dele, né? E que Augusto Arruda Botelho realmente estava no voo. Ali são todos palmeirenses, foram lá e voltaram um pouco frustrados porque o Flamengo derrotou o Palmeiras. Pois bem, o ministro Dias Toffoli diz que durante o voo não falaram de Banco Master. Ah, não. Olha, é vergonhoso ver um jornalista, né, passando pano para essa situação, né? Não, eles ficaram juntos no avião, mas não falaram do Banco Master. Felipe Recondo, 3 dados sobre a viagem do advogado Augusto de Arruda Botelho e Dias Toffoli para assistir ao jogo do Palmeiras no mesmo jatinho. 1. Voo partiu de São Paulo 10h30 do dia 28. 2. Reclamação do Banco Master foi autuada às 13h34 do dia 28. 3. Relator foi sorteado às 18h13 do dia 28. Tanta coincidência, né? E para a gente tirar as dúvidas, o Ramagem vai falar sobre esse assunto cabeludo. Desse caso Master e o que a gente vive agora. Antes havia aquela falsa colocação de moralidade. Antes os ministros supremos sempre se pautavam até com a opinião pública, né? Respeitavam de alguma forma. Hoje não. Hoje acabou a moralidade do Supremo Tribunal Federal. Aquele posicionamento do Gilmar Mendes de jogar apenas por uma análise monocrática de uma única pessoa que ele colocou no cargo, que é o PGR, para impeachment de ministros do STF, é uma blindagem escancarada contra o texto constitucional e contra o texto legal e contra o Senado Federal, o Congresso Nacional. O que o Supremo Tribunal Federal fez ao longo do tempo é dominar todas as instâncias, não é que nem o Executivo e o Legislativo, está dominando todas as instâncias pela súmula vinculante deles, eles que indicam os demais desembargadores e ministros da STJ, tem que passar pelo crivo deles, eles apontam diversos cargos do Executivo, vem o Alexandre de Moraes, que todos conhecem, o violador de direitos humanos, é o que dá as decisões do STF em todas as instâncias, apita tudo, é a questão da DPF 635 agora, é todas as questões relacionadas à direita e de opinião, e no meio disso tudo o Banco Master, o Dias Toffoli, que recebeu a ação, voa para um jogo de futebol no exterior com as pessoas vinculadas, os advogados, as pessoas vinculadas. Não tem mais pudor, não tem mais moralidade, eles não estão nem aí. E o que é o Banco Master? O Banco Master é um banco que trabalhou com falsidade, com títulos podres, com fraude, que se espalhou por diversas entes federativos e fundos, inclusive estados da federação, o estado do Rio de Janeiro está nisso. E o que ele estava pretendendo? Estava pretendendo que esse judiciário, com controle absoluto, resolvesse toda essa questão. Resolvesse do jeito nada republicano.
colocando por baixo do tapete, e o fundo garantidor de crédito, que é obrigatório pagar. Nossa dívida iria para os demais seguros do banco e ia acabar para o brasileiro. Então, o que acontece é que o brasileiro sempre teve noção que esses ministros supremos são grandes mafiosos. Todo mundo sabe disso. Eles fazem aquele jogo deles, eles são aqueles... Mas ninguém tinha noção que esses caras praticavam esses crimes comuns todos. Essa vinculação ao crime organizado, essa vinculação, essas lavagens de dinheiro, 129 milhões de reais para o escritório da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para que é isso? É para salvá-los, jogar o dinheiro ali para eles, para salvar o banco entre todos que estão participando. E quem sabe também uma lavagem de dinheiro nisso tudo. Então, e o Toffoli me pega a ação do banco de títulos podres, e aí a mulher do Toffoli está vinculada ao Banco Master. Não tem mais suspeição e impedimento. Primeiro eles dominaram o judiciário, e aí conseguiam os advogados, que eram os representantes do ministro. Acabaram com a segurança jurídica, acabaram com o judiciário, mas eles foram além. Mas para que um amigo? Dá trabalho, melhor colocar um familiar. E eles decidiram que familiares podem atuar em causas do Supremo Tribunal Federal. E é o que aconteceu. Está sendo exposto à população que esses ministros do STF estão vinculados a atrocidades, crimes, e de toda sorte de crimes vinculados a eles. É isso que o Banco Master está tentando se fechar. E toda ditadura só se destrói uma ditadura com boa informação. E a gente está aqui para fazer isso. E é importante frisar rapidamente, Max, que essa contratação do escritório da dona mulher do Alexandre de Moraes, essa contratação foi feita no momento em que o Banco Master já passava por dificuldades financeiras, a situação já não era boa, já havia um indicativo de que a coisa ia azedar, e há muito documento, muita informação, mensagens, dizendo, o escritório da dona Vivi tem que dar um jeito de pagar. E aí o que eles fizeram? Prioridade pagar o escritório da dona Vivi. Contrataram o Temer, contrataram Lewandowski, que foi consultor. Contrataram o escritório da Ciro Nogueira está do envolvido, Antônio rei do Moeira está Brasil. envolvido, Jacques Wagner está envolvido. Todos envolvidos. Leandro Ruschel. A Malu Gaspar do Globo publica cópia do contrato de prestação de serviços jurídicos do escritório da esposa de Moraes com o Banco Master, segundo ela, encontrado no celular do dono do banco, preso recentemente. Está todo mundo querendo ver esse celular, né? O contrato prevê pagamento de 3,6 milhões por mês. A investigação da colunista encontrou apenas um caso em que, de fato, o banco foi representado pelo escritório de difamação contra um agente do mercado financeiro. O caso do Master foi parar no Supremo e o ministro Toffoli já decretou sigilo total. Por que será, né? Investigações estão paradas. O banqueiro já está solto há alguns dias. Aqui, é parte do contrato divulgado, né, pela Malu Gaspar do Globo, ao parágrafo 10. Para o cumprimento do objeto presente contrato, cujo prazo de vigência será de 3 anos, são estipulados os honorários advocatícios devidos ao escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados da seguinte forma: pagamento a título de prolabore de 36 parcelas mensais sucessivas no valor de 3 milhões, e os valores descritos na cláusula 10, sendo descontados os tributos incidentes, pararará. Sei que daria aí 3.646.529,77. Drink de grafeno. Roberta Rangel, esposa de Toffoli, foi sócia de 2021 a 2023 do escritório de Valfrido Vardi, contratado pelo Banco Master para representá-lo no STF. Esse banco financiou eventos com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros, e contratou o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barsi, por 129,6 milhões. Olha quem também é sócio de um dos advogados do banco, do dono do Banco Master. Pasmem. Reinaldo Azevedo. Deve se declarar impedido ou não deve se declarar impedido? Eu faço uma observação de saída. O meu sócio no Reconverso, Valfrido Vardi, é um dos advogados do Vorcaro, não nessa coisa criminal, que eu saiba, porque eu também não entro em detalhe. Ele não interfere no meu jornalismo, não interfere na advocacia dele.
E, portanto, quem quiser considerar que o que eu estou falando aqui não é digno de nota, fique à vontade. Enfim, eu estou fazendo essa observação. Agora. Pode ser por isso a mudança radical, né? De caçador de petralhas a um petralha, né? E olha, eu quero que você preste atenção nesse depoimento do senador Alessandro Vieira. Ele é do PSDB, hein? Mesmo sendo de esquerda, ele falou um negócio aqui na cara do Lewandowski de que a prisão de ministros do STF se avizinha. Dá uma olhadinha. Aos colegas tempo, a gente tem tratado sempre a questão do crime organizado, na minha visão, da forma correta. O crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros, e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça, e a pergunta que ele encaminho é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que diz que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito, muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Se avizinha mesmo. Flávia Ferronato. Nessa semana, Gilmar recua da decisão sobre impeachment de ministros do Supremo. Flávio Dino diz que engavetará os processos que brecam as emendas por falta de apoio dos ministros. Toffoli é pego indo para lá e para cá com jatinhos ligados ao Banco Master. É divulgado o contrato da esposa de Moraes com o banco. Alessandro Vieira diz textualmente que existem ministros do Supremo ligados ao crime organizado e que serão presos. Ministros do Supremo dizem aos jornalistas de sempre que aceitarão o PL da dosimetria. Isso porque é só quarta-feira. Deve ter algo muito grande acontecendo para isso tudo acontecer tão rápido. A verdade é uma só. Os ministros do Supremo não vão conseguir segurar essa bomba do Banco Master. Se até a Malu Gaspar já conseguiu uma cópia de um documento que estava no celular do dono do Master, isso indica que a imprensa, a grande imprensa, a afiliada do governo, ou melhor, do desgoverno, não vai conseguir segurar também, vai divulgar, porque a coisa vai ser muito grande e sem possibilidades de guardar ou varrer para debaixo do tapete. Obrigado por assistir o vídeo até o final.